Ferros. É uma lua que era um meteorito, um cometa, e pela força eletromagnética de Marte virou uma lua, né? Então, assim, esse Nibiru pode estar atraindo na sua própria órbita, à medida que ele se aproxima desse cinturão de asteroides, uma série de asteroides em torno dele. Talvez ele mesmo seja responsável por algumas alterações dentro do nosso próprio planeta. A gente sabe sempre que um astro se aproxima de outro, ele exerce um campo eletromagnético que faz com que ele tenha uma influência muito grande sobre os outros planetas. A próxima. Bom, chegamos aqui à sétima profecia maia. A sétima profecia fala do tempo zero, né? Do momento de zerar, do momento de passar. E aí eu trouxe essa imagem, que é a imagem da espiral, né? A espiral que a gente vê em todos os lugares, principalmente a gente que estuda os ciclos da deusa e os monumentos sagrados. Isso aí é o que eles chamam de sequência numérica de Fibonacci. Fibonacci foi um matemático que estudou a partir dos caramujos, né? Uma relação matemática também perfeita entre a natureza e a espiral. Então, como é que a gente explode a espiral através da sequência de Fibonacci? Então, aí a gente vai 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, e aí ele recomeça. Então, um camarada, esqueci o nome dele agora, ele começou a estudar uma coisa chamada as espirais de energia do planeta e as acelerações. Confrontou isso com a sequência da espiral de Fibonacci e com a ressonância Schumann, e chegou a algumas conclusões. Por exemplo, que o mundo dá saltos quânticos, né, de evolução a períodos de tempo cada vez mais curtos. Isso é fácil da gente entender, né? Assim, a vida do meu tataravô não foi muito diferente da vida do tataravô dele. Não foi. Ele vivia mais ou menos no mesmo jeito, ele tinha mais ou menos a mesma história e tal. A vida dele era uma coisa meio constante, né? A gente viu assim, a própria Idade Média, né? Que era uma coisa que durou 1000 anos, né? A gente dava 1000 anos para sair daquele negócio, né? Então, assim, os círculos de mudança de comportamento da nossa humanidade eram muito mais curtos, eram muito mais longos, e de repente estão muito curtos, né? Assim, onde a gente precisava saber a respeito de videocassete, precisa saber hoje de DVD, daqui a pouco precisamos saber de iPhone. O tempo está cada vez mais curto. Então ele foi estudando essas espirais, né, e viu que esses tempos tinham bifurcação e que esses tempos vinham diminuindo. Como o nosso calendário não é um calendário muito preciso, ele comparou com as datas do calendário maia. E começou a ver que existia uma relação numérica entre esses ciclos de evolução do mundo, né, e o tempo. E fez uma simulação assustadora. Assim. Isso aí. Isso aí é o seguinte, a gente demorava 5.000 e tantos anos para a humanidade mudar um pouquinho, aí ela ia mudando. Então ele foi confrontando essas épocas, essas datas de bifurcação. Por exemplo, a Constituição Americana, quando foi feita, que foi um salto, né, da humanidade para propor um novo modelo de governo, que não era mais o rei, aquele negócio todo. Aí foi vendo todos esses nossos movimentos e foi comparando, e se viu que eles eram harmônicos em espiral para baixo. Aí comparou isso com os dados da ressonância Schumann, que dizem que o planeta está sendo, de uma certa forma, acelerado. A ressonância Schumann é o tempo que o campo eletromagnético demora para mandar uma coisa até a ionosfera e voltar, como se fosse o batimento da Terra. Ele demorava e vinha num ciclo constante por um longo período de tempo em 7,67 Hz. E essa frequência era uma frequência de mais ou menos todos os seres vivos. Hoje ela já está em 8,7, quase 9. E quando ela chegar a 13, ele disse que a gente vai chegar nesse lugar chamado Turning Point. Isso, quando a gente viu essa espiral, né, e a gente viu essa espiral lá na Inglaterra, porque essa tese a gente trouxe lá de Glastonbury, lá do pessoal que fica estudando aqueles negócios,
Então ele vem dizendo que a gente vem caindo em consciência coletiva tão rapidamente que a gente já nem lembra as últimas mudanças que a gente fez na nossa própria vida, assim. E eu acho que isso é uma coisa que a gente sente, todos. Parece que você não é igual que você era antes e você está mudando e cada vez mais rápido e cada vez as coisas demoram menos tempo. E que essa queda da espiral, ela vai ser assustadora. Por exemplo, a gente tinha turning points de 109 anos, depois de 67, depois de 41, depois de 25. Hoje, 2008, a gente está 1,43 anos para fazer uma mudança. Aí eu fiquei pensando na teoria de ação e reação. Né? Aí assim, então significa, se o tempo está mais curto, que a ação que eu faço hoje tem uma reação ali na frente logo. Então vamos pensar só nessas últimas duas tragédias. A gente viu no início do ano o governo da Birmânia fazendo quer dizer, os monges protestando contra o governo de Myanmar, que é um governo horroroso e tal, e aí viu os militares contra os monges de uma forma assustadora no início do ano da Birmânia, e acabou a Birmânia de ser varrida praticamente com um ciclone. Salva a informação. Vamos para a China. A China fez a mesma coisa no início do ano com o Tibete, do fogo em Lhasa, perseguiu monges, falam em barbaridades e tal, e o terremoto. Então talvez o tempo de ação e reação na Terra, a nível micro e macro, esteja diminuindo, até a gente chegar num ponto zero, que pode ser o que eu sou é o que eu experimento, é o aqui e agora completo, o ponto zero, o final do calendário maia. E aí ele viu que essa espiral, pela sequência Fibonacci também, nos colocaria num turning point, num ponto zero, exatamente em 2012. Ainda sobre 2012, a gente precisa pensar que as notícias, eu tenho essa sensação pessoal, estão sendo meio escondidas, assim, né? Nós temos um vulcão em erupção no Chile, não teve erupção, de repente ninguém mais fala nele, mas ele continua lá em erupção. A gente teve uma notícia, para mim, a mais importante nos últimos tempos, que foi o Silo de Estocolmo, né? Por que todas as nações do mundo gastaram milhões de euros para estocar todas as sementes do mundo num bunker subterrâneo? Por quê? Por que agora? Foi a única ação concreta que eles fizeram que deixa a gente, Arca de Noé, o que é que está para acontecer? Né? Por que esses caras chegaram a essa ação agora? É uma coisa que deixa a gente também muito mexido, né? Sem entender muito bem. Passa a próxima.